Olá, tudo bem com você hoje? Sabe que eu decidi trazer esse tema para você, é um tema muito delicado, traição, você já viu no título, mas é algo que, infelizmente, muitas pessoas já viveram ou vivem isso de alguma forma, e é importante que a gente saiba lidar com a situação, porque quando a gente passa por uma situação de traição, a gente não raciocina direito. A gente perde o prumo, sabe? É como se aquilo que estivesse sempre concreto na nossa mente, agora parece que perde o sentido. Você fica naquela, o que eu faço? Eu tenho que sair do relacionamento? Não tenho? O que eu considero? O que vão falar de mim? Porque muitas coisas estão ali nesse momento passando pela nossa cabeça. Por isso que eu tô aqui falando disso com você. E por que eu trago esse assunto? Porque eu estou preocupada em te ajudar com a tua prosperidade. Você sabe disso, você que já me acompanha. E a base da confiança que está envolvida nos relacionamentos é um dos pilares mais fortes que mais afeta a prosperidade. Então vamos lá. Primeiro, eu vou contar um caso muito pessoal meu, porque você que me acompanha aqui, acho que você merece saber isso, tá? Eu vou dividir algo muito particular. Eu já fui traída. Fui traída enquanto eu namorava, não era adolescente não, eu já tinha aí uns 18 anos, né, já sabia um pouco da vida assim. E claro que é muito dolorido, a gente, sei lá, mistura um monte de sentimentos, né, a gente começa a se questionar qual que é o problema comigo, o que eu fiz de errado. Geralmente, ou a gente traz a culpa para si, ou a gente se torna uma vítima, tipo, o que essa pessoa fez? Ela não tem o direito de fazer isso, e a gente acaba acusando o outro. Os dois lados acabam acontecendo, né? Porque a traição é um erro, né? Afinal, você fez algo que machucou a outra pessoa, mas se culpar pode ser também um caminho que não leva muito à solução. Então, eu não sei se você já passou por isso ou não, mas você consegue imaginar que é algo horrível se você não passou, né? Se você passou, não preciso nem falar. Na época, eu lembro bem dessa minha experiência que, num primeiro momento, como eu sou uma pessoa cristã, eu fui, né, criada dentro da igreja, eu ficava pensando, eu preciso perdoar. Só que entenda, na época era um namoro, não era um casamento. Mas mesmo assim, isso já estava dentro de mim, essa questão do perdão. E eu decidi por perdoar. Falei, não, foi um erro, enfim, não vou pensar mais nisso e vou tocar em frente. Ok. Só que no momento em que eu tomei essa decisão, a primeira questão que passou pela minha cabeça foi, será que eu realmente amo essa pessoa? Olha, com 18 anos me veio isso, porque eu fiquei pensando, se eu realmente amasse, será que eu seria capaz de perdoar? E eu não tinha muito esse conceito de como é o amor, o perdão, como que eles caminham. Mas isso me incomodou lá atrás, o que depois acabou fazendo com que eu decidisse não ficar mais com essa pessoa. Falei, não é o caminho, não tá certo, eu tô me ferindo, eu não consigo confiar. Mas assim, falando agora aqui do meu ponto de vista, entenda o meu lado, e é isso que eu vou passar para você, são duas situações que eu quero passar. A primeira coisa é um namoro. Um pouco com essa experiência do que eu aprendi foi, uma pessoa que ela não consegue se manter fiel durante o namoro, que pensa o namoro é a parte que você vive de melhor, entende? Você tá na paixão, a maioria das pessoas, a gente vê a parte boa. Se com tudo de bom a pessoa não conseguiu se manter fiel, provavelmente depois de um casamento isso vai ser pior. Portanto, se você está num namoro, você não tem um compromisso de casamento e acontece a traição, olha, pense muito bem se é a pessoa para você. Não vou te dizer que é para sair, mas você tem que pensar muito bem, porque o indício de que essa pessoa tenha um problema e se ele não quiser resolver, ele vai ter motivos maiores depois, porque daí você tem rotina, você tem mais problemas juntos, enfim. O casamento ele é muito bom, mas ele tem muitos desafios. Então isso é um ponto de vista. Agora vamos pegar casamento. Agora muda totalmente a situação, tá? Muda muito, porque muita coisa está em jogo. Muita coisa. E assim, quando eu falo casamento, para mim é algo sagrado. Eu sei que a gente comete os nossos erros, as pessoas falham e muitas vezes
pode culminar numa traição. Tem muitos casos, infelizmente. Porém, agora eu estou falando com base numa fé cristã. A gente não pode simplesmente olhar para uma traição dentro de um casamento e achar que aquilo ali é o motivo de uma separação. Por quê? Porque geralmente essa traição ela já é uma consequência de algo. Não estou falando aqui de culpa. Estou falando que ela é uma consequência. Pode ser um problema que a própria pessoa tenha. Entende? Que ela tenha uma baixa autoestima, que ela não saiba, sei lá, que ela não se sinta aceita, não se sinta mal. Um problema dela, e daí acabou traindo como se fosse um tipo de doença. Não descarte essa possibilidade, em muitos casos é. O que não significa necessariamente que não haja amor no casamento. Então isso é um ponto a considerar. O outro ponto é que em um relacionamento os dois são responsáveis por fazer dar certo. E muitas vezes, enquanto vão passando os anos, as pessoas, o casal estão ali unidos e não percebem que estão plantando algo que os está afastando. Eu não digo plantar traição, porque a traição em si, a pessoa que comete o ato da traição, ela tem a responsabilidade dela nisso, ponto. Mas você concorda que em um relacionamento de intimidade, onde os dois estão juntos, supostamente estão juntos em tudo, existe ação, reação, aquilo que eu falo impacta o outro, aquilo que eu não falo, o meu olhar, a forma de falar, a minha agressividade ou a minha gentileza, tudo isso influencia. Então muitas vezes a gente começa a plantar a separação do casal, e eu não estou falando aqui separação, divórcio, é distanciamento mesmo. A gente começa a plantar esse distanciamento de forma tão sutil que a gente nem percebe, igual o mato que começa a crescer no meio da grama lá. Ele cresce um pouquinho, a hora que ele está grande, você vê claramente. Agora, se a grama cresceu junto, você já não sabe mais direito o que é mato e o que não é. Então, na hora que está começando a nascer o mato é que tem que arrancar. E muitas vezes, por que a gente se desconecta disso? Por causa do erro do outro, que está o meu foco naquilo ali. Eu vejo que o outro não dá a atenção que eu gostaria, que ele não dedica o tempo que eu gostaria, que ele não faz as coisas exatamente do meu jeito, e eu começo a focar nesse erro, e daí eu me sinto no direito de fazer de qualquer jeito também. Aí um faz de qualquer jeito, o outro faz de qualquer jeito, e quando vê tá todo mundo levando mais ou menos ali aquele casamento. E aí você tem um terreno ali ideal para afastamento, para traição, para tudo, porque outras pessoas existem ao redor, outras pessoas que estão mostrando um lado que não necessariamente é a verdade, mas que torna-se muito mais atrativo do que um casamento que não tem nada. Então, quando você vê falar assim, caiu na rotina, sei lá, estão com muitos problemas, estão desconectados, isso já é um sinal para você falar assim, opa, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para reconectar? Independente se houve traição ou não, e agora algo que me perguntam muito mas e se houve a traição? Se a gente chegou no ponto máximo de afastamento por algum motivo que eu não entendo, não consigo entender, na minha cabeça eu fiz tudo certo, e pode ser que você esteja na sua zona cega mesmo, até fiz um vídeo sobre isso, sobre zona cega, que não significa que, porque você não está vendo, que não existe um problema, né? A gente precisa buscar essa resposta. Mas partindo do pressuposto que chegou nesse ápice, no pior das situações. E aí, tem jeito? Estando num casamento? Então, ao meu ponto de vista do namoro, eu já dei, tá? Pense bem se é a pessoa certa, porque a hora de você sair é agora, no namoro. Agora, no casamento, faça tudo que está ao teu alcance, porque é algo sagrado, é algo dado por Deus para você. Aí você fala assim, Carol, mas não tem lógica você ficar com uma pessoa que não te valorizou, que te traiu, que fez tudo aquilo. Ok. Falando socialmente, falando com a parte humana, talvez a gente tenha vontade de sair mesmo, que a pessoa se lasque, entendeu? Que vá lá, ver se eu tô lá na esquina porque eu não quero mais ver ela pintada na minha frente. A vontade humana é essa. Agora, e a vontade de Deus? E aquilo que nos torna santos, a nossa caminhada da santidade? Por que eu insisto nesse ponto? Porque enquanto a gente não muda o nosso interior, que é a dureza de coração que Jesus fala na Bíblia, enquanto a gente ficar com o coração duro, o problema vai continuar. Se você sair de um relacionamento por causa de uma traição,
e entrar em outro com o mesmo coração duro, a tendência disso acontecer é grande. Inclusive as estatísticas mostram. O que eu quero dizer é, se o coração continua igual, o problema está ali ainda, tá? Então, o que eu falo para você, se você passou por essa situação de traição e você quer saber se tem jeito, se você insiste, o que você faz? Então, o que eu digo é, primeiro, você precisa aumentar as tuas orações. Com certeza você precisa fazer isso tudo que eu vou te falar com orações, tá? Mas é importante entender se os dois estão dispostos a fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes, um erro, uma traição num casamento vem para quebrar, para destruir, mas uma oportunidade para você construir algo totalmente novo, algo que vocês nunca viveram. Eu não falo nem reconstruir, porque muitos casais ainda nem estavam vivendo tudo o que eles poderiam. Aconteceu a traição, quebrou a confiança. Eu já vi casos de pessoas que conseguem construir algo totalmente novo a partir daquilo ali. Mas para isso, os dois precisam estar dispostos a se esforçar, porque vai precisar esforço. Se a gente precisa esforço num casamento que em paz, assim, sem nada de problema, já precisa esforço, imagina quando tem um problema, imagina quando tem quebra de confiança. Então precisa. Se um dos dois quer, mas o outro tá, se lixando, não quer saber, aí é algo questionável, aí é algo que precisa ver o caso a caso, entende? Mas eu digo que a maioria das pessoas que se uniram de livre e espontânea vontade em matrimônio, que casaram na igreja, que têm uma formação cristã, elas querem estar juntas. Elas não vão simplesmente abrir mão disso, de uma hora para outra, entende? Dentro delas aquele desejo vai continuar, só que daí você vai precisar abrir mão de muita coisa em você, do orgulho, porque a gente está falando de orgulho ferido, a gente está falando de mágoas, a gente está falando de ressentimento, é muita coisa, e por isso mesmo é um lapidar, é um caminhar na santidade, porque isso vai mudar o teu coração, não tem como não mudar. Então, entenda isso, veja, pegue os teus valores cristãos e coloque isso. E não deixe de falar, quando o teu caso é muito específico, não deixe de falar com o padre, porque tem muitos casos em que o casamento ele é anulável, que ele realmente não tem por que continuar, sabe? Deus ele não quer a gente sofrendo, ele quer que a gente mude o nosso coração. E muitas vezes a solução está, e não é em mudar em situação, é mudar a nós mesmos, e por isso que eu digo que você tem que avaliar com muito carinho, tá? Mas de qualquer jeito, se o teu caso é muito específico, você pode deixar um comentário aqui pra mim, tá? Aqui ou no Instagram, que é mais privativo, Carol Tormento Oficial, porque eu também posso te indicar uns caminhos para que você supere isso, tá bom? Espero ter ajudado. Beijo, até o próximo vídeo.